É hoje que vocês vão conhecer os segredos do meu cabelo. Olá, eu sou Evelyn Araújo e seja muito bem-vinda ao nosso Cantinho das Alisadas. Vocês lembram desse cenário aqui? Se você é mais antigo aqui no canal, com certeza você já conhece isso aqui, ó. E sabe que foi um dos meus primeiros cenários e costuma ser o meu cenário quando eu tô aqui no Brasil. E no vídeo de hoje eu vou responder a tag Meu Cabelo que eu vi lá no canal da Kevlin Silva e eu achei muito legal porque a gente acaba contando um pouquinho mais, não somente sobre conhecimento capilar, mas também alguns pensamentos, um pouquinho dos nossos segredos que a gente não sai compartilhando por aí no geral. Mas antes, eu já te peço para você se inscrever aqui no canal porque eu sei que assim como eu, você também adora uma fofoca capilar. E assim você não perde nada. Nem a fofoca, nem a informação sobre cuidado capilar. E também ajuda a youtuber Caloura aqui a continuar trazendo conteúdo de qualidade sobre cabelo crespo alisado. Ah, e se você quiser bater um papo comigo, me segue lá no Instagram, @Cantinho das Alisadas, eu vou deixar aqui no vídeo e na descrição, tá bom? E vamos começar com a tag que está composta por 12 perguntas sobre cabelo. Afinal, é o tema do nosso canal aqui. E vamos para a primeira pergunta, que é: qual é o tipo do seu cabelo? Oleoso, misto, seco ou normal? Ó, o meu cabelo, ele depende muito de onde eu tô. Ele tava numa fase mais normal, mais seca, normal, quando eu tava lá em Buenos Aires, mas desde que eu cheguei aqui no Brasil, gente, por mais que esteja fazendo menos calor que lá, porque sim, no verão lá é muito quente, mas aqui tá muito mais oleoso, eu tô sentindo mais dificuldade. Lá eu tinha mais facilidade para dar uma controlada na oleosidade do cabelo, mas aqui eu tô sentindo necessidade de lavar o cabelo com mais frequência, tô sentindo que a raiz tá mais oleosa. Então eu vou dizer que quando eu tô na Argentina é de normal a seco e quando eu tô aqui no Brasil, meu cabelo é oleoso. E a segunda pergunta é: defina basicamente como é seu cabelo natural. Crespo, ondulado, liso, fino, grosso, armado, volumoso, pesado, ralinho, etc. Meu cabelo naturalmente é crespo. Ele vai de 3C a 4C, depende muito da parte do meu cabelo. Aqui atrás na nuca ele tem um cacho mais aberto, eu diria que é um 3C. Tem partezinhas aqui na frente que é muito pequeno, um negocinho assim muito pequenininho, então eu diria que sim, é um 4C. Mas predominantemente assim eu diria 4A e 4B. Ele é muito mais crespo que cacheado meu cabelo. Mas apesar de ser um cabelo crespo, a gente sabe que cabelo crespo costuma ser mais frágil, mas meu cabelo tem um fio resistente, graças a Deus, e ele é bastante volumoso. Então eu diria que meu cabelo é predominantemente crespo, fio resistente, bastante volumoso e dá trabalho. As fotos de meu cabelo na infância, que eu tô com cabelo natural, era um cabelo muito grande, cabelo muito cheio, muito volumoso, bem... Minha mãe tinha bastante trabalho para cuidar do cabelo, porque o cabelo dela não é assim, é diferente, ela não sabia muito bem como cuidar desse tipo de cabelo. Não só ela, como eu acho que poucas pessoas sabiam cuidar de um cabelo crespo, né, naquela época, 30 anos atrás. Mas meu cabelo é crespo, cheio, volumoso e fio resistente. É o que tem para hoje. E vamos para a terceira pergunta, que é: qual a cor natural do seu cabelo? A cor natural do meu cabelo é essa. Eu diria que é um castanho médio. Não acho que é o castanho muito escuro. Nos vídeos ele costuma parecer ser mais escuro do que ele realmente é. Mas meu cabelo eu diria que é um castanho médio. Castanho médio, castanho escuro. Não acho que seja castanho escuro não. Acho que é mais castanho médio. Ele pode ficar muito mais escuro que isso. Inclusive eu tô até com vontade de pintar ele de mais escuro. Vocês acham o quê? Comenta aqui embaixo o que é que vocês acham dessa ideia. Se eu devo ou não pintar o cabelo. E a quarta pergunta é: você tem algum tipo de química nos cabelos? E a resposta é sim. Afinal, meu canal aqui no YouTube é sobre isso. Se você quiser saber mais detalhadamente meu histórico capilar, de químicas que já passaram por esse cabelo, eu te convido a assistir o meu vídeo de por que eu desisti da transição capilar, que lá eu falo sobre meu processo de transição capilar e meu histórico capilar também tem fotos, é um vídeo muito legal, o vídeo mais visualizado aqui no canal. E para responder a pergunta, atualmente eu uso progressiva ácida nos meus cabelos. Já tive
botox, já tive formol, já usei tudo isso. Mas respondendo a pergunta, eu tenho sim. Atualmente eu uso progressiva ácida e até aqui assim mais ou menos, eu acho. Meu cabelo tá com progressiva ácida e daqui pra cá tem botox que eu usava antes e a progressiva ácida por cima. Então aqui tem uma química e aqui tem duas. Mais uma vez, se você quiser saber exatamente o que foi que aconteceu no meu cabelo, te convido a assistir o vídeo do porquê eu desisti da transição capilar. A quinta pergunta é: o que você mais gosta no seu cabelo? E hoje, o que eu mais gosto no cabelo é justamente o que eu passei a minha vida toda odiando nele, que é o volume. Antigamente o volume era algo que me incomodava muitíssimo. Antigamente eu não gostava do volume do meu cabelo, eu achava feio. Agora o interessante é que eu sempre gostei de cabelo volumoso nos outros, mas em mim me incomodava. E hoje eu amo meu cabelo volumoso. Meu cabelo é naturalmente muito volumoso, então hoje eu acho muito legal. Hoje eu amo meu cabelo volumoso. Eu amo quando eu aliso e ele fica assim e não assim. E quando eu vejo meu cabelo assim bem volumoso, eu tenho muito a sensação de que eu venci na vida. Depois de tanto estrago que eu já fiz nesse cabelo. Outra coisa que eu gosto muito no meu cabelo é que ele tem um fio muito resistente. Então isso facilita muito o processo de eu cuidar do meu cabelo, porque eu consigo passar uma chapinha, usar fonte de calor sem me preocupar tanto com quebra, com corte químico. Até eu mesma aplicando a progressiva tinha tudo para dar errado, já que eu não sou profissional da área e o que eu aprendi por aí, pesquisando. Então, meu cabelo é resistente, ele aguenta o que eu faço, ele desenvolveu. Os comentários que eu mais tenho recebido nos últimos vídeos, é justamente o tamanho do meu cabelo, que ele cresceu muito. O pessoal me perguntando o que é que eu fiz, se eu tomei suplemento, se eu usei tônico. Gente, eu não fiz nada, eu só esperei o cabelo crescer. Na verdade, eu parei de agredir ele. Então, eu tô conseguindo isso porque ele é naturalmente assim. E isso é uma coisa que eu gosto muito dele e me deixa muito feliz. A minha unha também, viu, gente? Nada a ver, mas a unha cresce muito. É dura, cresce muito e cresce rápido. Eu sei que isso é uma bênção, porque tem gente que sofre muito para fazer o cabelo crescer, para encher aquela coisa toda. Então, obrigada a Deus pelo meu cabelo. E vamos para a sexta pergunta. A sexta pergunta é: se como mágica pudesse fazer alguma modificação nele, o que seria? Bem, tem modificações e modificações. Uma coisa que eu tô pensando em fazer já tem alguns meses, mas tá me faltando coragem, é pintar meu cabelo de mais escuro. Aí eu fico colocando na balança os prós e contras, se eu faria, se eu não faria, mas é uma possibilidade. Mas a pergunta é, se como mágica, ou seja, voilá, eu faria um negócio diferente. Como mágica, eu tenho duas mudanças em mente, mas que eu não tenho coragem de fazer porque essas duas mudanças necessitariam descolorir o cabelo e eu não tenho coragem de descolorir meu cabelo. A primeira opção de mudança que eu faria como mágica é descolorir fios aqui na parte de trás para deixar no rosa, igual o cabelo que a Mirella Castilho tinha antes, que ela tinha as mechas rosas aqui. Quando eu conheci ela tinha o cabelo com as mechas rosas e eu acho o máximo. Eu super faria essas mechas rosas se não precisasse descolorir o cabelo. Eu acho muito lindo. Ou fazer um moreno iluminado, numa tonalidade mais quente assim, que eu acho muito lindo e muito chique. Eu acho muito chique. Ai, eu acho assim, super faria no meu cabelo também. Mas não tenho coragem de descolorir o cabelo, gente. Não tenho nem um pouco. Então, em time que tá ganhando não se mexe, vou deixar do jeito que tá mesmo. E vocês acham que eu combinaria com algumas dessas mudanças? Me conta aqui. E a sétima pergunta é: está planejando alguma mudança no cabelo? Cortar, alongar, alisar? E atualmente eu não tenho planejado nenhuma grande mudança para meus cabelos, não. Eu vou deixar ele crescer. Minha meta é que ele fique abaixo do peito quando eu jogue o cabelo para frente. E quero curtir ele um pouquinho nesse comprimento. Mas depois que ele passar disso, lá para frente, não sei, não tenho noção quando isso vai acontecer. Aí eu quero cortar meu cabelo curtinho, que eu sou gente, eu acho que eu nasci pra ter o cabelo curto.
A verdade é essa. Aí, depois de um tempinho, eu quero cortar ele bem curtinho, estilo cabelo que eu tive lá em 2019. E eu sou apaixonada por esse corte de cabelo. Então, com certeza, eu vou ter esse corte de cabelo aí no futuro. Mas é um futuro bem futuro. Não é algo para agora, não sei se esse ano. Acho que esse ano também não, porque eu acho que esse ano o cabelo ainda vai precisar crescer bastante para chegar onde eu quero. Mas lá pro futuro, vem um long bob por aí. E a 8ª pergunta é uma pergunta meio polêmica, que é: você acha que existem cabelos naturalmente lindos ou acredita que é impossível exibir cabelos bonitos sem algum cuidado especial? Esse cuidado especial é relativo. Eu vi no vídeo da Kevlin, por exemplo, ela falando que cuidado especial é usar algum tipo de química no cabelo. Eu não enxergo dessa forma. Para mim, cuidado especial é tudo que você se dedica um tempo, um esforço a mais para fazer no seu cabelo, aquilo que não é o natural para você. Que foge um pouquinho do que todo mundo faz para ter um resultado diferente nos fios. Para mim, isso é cuidado especial. Por exemplo, para mim, seguir um cronograma capilar é um tipo sim de cuidado especial, porque é algo que não é todo mundo que faz. Por mais que a gente sempre esteja envolvido nesse mundo de cabelo e acha que todo mundo faz cronograma capilar, essa não é a realidade da maioria das pessoas. Então, eu acho que sim, esse é um tipo de cuidado especial. E seguindo essa linha de raciocínio, eu acredito que sim, existem cabelos naturalmente lindos sem seguir cuidado especial. Conheço gente assim dos mais variados tipos de cabelo, do liso ao crespo, que não tem cuidado especial, não faz nada demais e consegue ter o cabelo muito lindo. Eu acho que isso vai muito do que a pessoa entende como bonito, vai o que a pessoa conhece, tem de conhecimento ou não sobre cuidado de cabelo. E eu acho que sim, existem cabelos naturalmente lindos sem cuidado especial. E você acha que cuidado especial é usar algum tipo de química no cabelo? Me conta aqui nos comentários o que é que você pensa sobre isso. E a 9ª pergunta é: gosta de cuidar dos cabelos sozinha ou prefere deixá-los na mão de profissionais qualificados? Imagino que você já sabe a resposta, né? Mas então, atualmente eu prefiro cuidar dos meus cabelos sozinha. Tem algumas razões porque hoje eu prefiro cuidar do meu cabelo sozinha. O primeiro motivo é porque me dá muito mais liberdade. Não dependo de dia, de horário, de conhecimento e boa vontade de outra pessoa para cuidar do meu cabelo. Só daí eu acho que eu já tô muito mais à frente que muita gente. Eu cuido como eu quero, no momento que eu quero, né? Não vou entrar nem no mérito do profissionalismo do profissional. E outro motivo pelo qual eu prefiro cuidar do meu cabelo sozinha é que cabeleireiro adora dar opinião não requisitada sobre o cabelo da gente. O cabeleireiro tem na cabeça dele que colocando defeitos sobre coisas que a gente não perguntou sobre o nosso cabelo, vai fazer automaticamente com que a gente vire cliente deles. Só que pra mim, tem efeito contrário. Eu costumo pegar ranço do cabeleireiro quando ele fala essas coisas. Então, pra evitar esse tipo de coisa, eu prefiro cuidar do meu cabelo sozinho em casa mesmo. Geralmente eles fazem isso na justificativa de vender o procedimento, vender o produto, alguma coisa assim, mas eu particularmente não gosto desse tipo de abordagem, não. Eu fico com o pé atrás. Acho falta de profissionalismo. Esclarecendo que quando a gente não pede opinião sobre alguma coisa, tá, gente? Por favor. Porque se a gente chega lá pedindo alguma opinião, o que é que ele pensa a respeito de alguma coisa, é obrigação dele falar o que ele tá enxergando no nosso cabelo, tá bom? Resumindo, no geral eu prefiro me virar sozinha. Essa pergunta aqui é do babado. É a 10ª pergunta. Que é: já teve alguma decepção ou se arrependeu de algo que você já fez ou fizeram no seu cabelo? Já tive de tudo. Já me arrependi do que fizeram e já me arrependi do que eu fiz. O que eu já fiz, que eu me decepcionei com o meu cabelo, foi uma ou mais aplicações de progressiva que não deram certo. Que eu não sabia fazer direito, então eu acabei gastando produto, tempo, esforço em aplicações mal feitas. E foi bem frustrante ver o resultado depois, que eu tava com a expectativa lá no teto e depois eu vi que não deu certo, então isso é bem chato. E outra decepção que eu tive comigo mesma, eu mesma fazendo, foi uma loucura. Gente, um momento de loucura, assim. Eu achei por bem
cortar meu cabelo sozinha em casa com uma tesoura de papel cega. E na minha cabeça ia dar super certo, né? Ainda mais que eu tenho um cabelo cheio, então não é só pegar a pontinha, fazer assim que a tesoura ia dar conta, não. Fiquei, ó. Não façam isso em casa, tá certo? O resultado disso é que saiu super torto e eu tive que ir no salão para consertar a que eu fiz no cabelo. Mas eu tive a desculpa do grande caos que aconteceu no mundo em 2020 e disse que tinha cortado o cabelo porque não queria sair de casa, enfim, mas foi loucura da minha cabeça, que eu não precisava ter feito isso não. E a maior decepção capilar que eu já tive no meu cabelo, assim, sem dúvida, foi em salão, que foi quando eu tava com quase 2 anos de transição capilar. Eu resolvi ir num salão de beleza para escovar meu cabelo e fazer uma hidratação. Na verdade, eu fui só escovar. Mas me ofereceram uma hidratação, pá. Aí, não, é só hidratação, vai cuidar do seu cabelo e tal. E eu, ok, aceitei, né? Confiei no profissional. E eu lembro que eu perguntei se alisava, a pessoa me garantiu que não. E saí de lá com o cabelo escovado, lindo, maravilhoso, uau! Cheguei em casa, fui lavar o cabelo. Meu cabelo estava alisado, não estava liso, mas os cachos que eu tinha, a curvatura natural do meu cabelo, perdi. Quase 2 anos de transição capilar. Quem já passou por transição capilar sabe que é difícil. Ficar quase 2 anos de transição capilar, gente, é luta, é luta. E eu fiquei quase 2 anos em transição capilar. E eu perdi todo o trabalho que eu tinha feito, eu simplesmente perdi. Foi assim, frustrante. Eu lembro que eu chorei, eu fiquei chateada. Foi assim, um horror. Foi lá em 2015, mais ou menos. Foi... Ai, gente, foi... Só de lembrar me dá raiva, porque foi muito trabalhoso e eu perdi o que eu tinha feito. Aí, depois de chorar muito e ver que todo o trabalho que eu tive foi pro lixo, eu desisti da transição capilar. Eu já não tinha mais paciência para passar por todo esse processo de novo. Resolvi alisar o cabelo novamente. Desisti da transição capilar depois de quase 2 anos. E eu conto mais detalhadamente sobre isso lá no meu vídeo do porquê eu desisti da transição capilar. Penúltima pergunta, que é a 11ª pergunta. Já descobriu algum truque, técnica ou produto que deixa seu cabelo melhor e não costuma abrir mão? Gente, eu descobri vários. E tá tudo aqui no canal. Geralmente esses meus truques o que eu trago em vídeo aqui no YouTube e lá no Instagram pra vocês. Mas vamos lá ao que eu não abro mão de jeito nenhum. Pré-poo, reparador de ponta e toucaneiro. Os truques pra mim atualmente são esses. Pré-poo faz com que meu cabelo fique menos ressecado, as pontas muito melhores. Reparador de ponta, pontas muito mais saudáveis também, danifica menos o cabelo fica muito mais forte, use reparador de ponta. E toucaneiro, gente, para evitar fonte de calor é uma maravilha, depois que eu descobri a toucaneiro na minha vida, gente, assim, eu acho que eu diminui 90% o uso de fonte de calor no meu cabelo, de verdade, é uma bênção. Usem toucaneiro. Dica, toucaneiro e touca de cetim por cima, porque aí a toucaneiro não sai. E agora em 2022 foi o primeiro ano, depois de mais de 20 anos, que eu não fui refém de fonte de calor, gente. Então foi assim, eu tô me sentindo cada vez mais livre com o meu cabelo. E foi justamente por causa dessas diquinhas aí que eu dei pra vocês. A última pergunta, a 12ª é: cabelo inspirador. Cite uma famosa ou famosas que você se identifica em relação aos cabelos. E essa pergunta me fez refletir bastante, porque eu nunca tinha parado para pensar assim, eu quero o cabelo dessa pessoa, eu quero o cabelo dessa pessoa. E me deu um trabalhinho, eu acho que foi a pergunta que mais me deu trabalho. E eu fiquei pensando. E eu cheguei à conclusão que os cabelos que eu mais acho bonito assim de ver são justamente cabelos crespos, alisados e volumosos. Então me veio o cabelo de 2 pessoas, cabelos de 2 youtubers, que é da Lady Rocha, que o cabelo dela é maravilhoso, ela usa guarnidinho, cabelo assim maravilhoso, cabelo cheio, cabelo bonito, cabelo grande, um crespo alisado assim, sensacional. E o cabelo da Bruna Lanes, que, gente, o cabelo dela eu acho que é igual ao meu.
eu acho que é igual ao meu, pelo que eu vejo, assim, a curvatura, quando tá crescendo a raiz e tal. E eu acho o cabelo dela lindíssimo, o cabelo dela é cheio, o cabelo dela é grande, ela cuida muito bem do cabelo dela, então eu acho o cabelo dela, assim, maravilhoso. Então, são as duas pessoas que eu me inspiro em ter o cabelo atualmente. Esse foi o vídeo de tag, que vocês passaram a conhecer um pouquinho mais do que eu penso, o que eu gosto, o que eu não gosto em relação ao cabelo. Eu sinto que eu acabei mostrando um pouquinho da minha intimidade pra vocês aqui nesse vídeo. E eu gosto muito de assistir esse tipo de vídeo, então eu espero que você goste também. E se por um acaso você tem canal no YouTube e quer fazer esse vídeo, faça, porque eu amo assistir. Faça, por favor. Muito obrigada por me acompanhar até aqui. Fica com Deus e até a próxima.